Mas aí, agora há pouco, o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso do Senado Federal, falou sobre eleições e ele conclamou pela, mais ou menos assim, um discurso de paz. Hoje, né, veio falar o Rodrigo Pacheco, hoje dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 3, né? 3 de agosto. E é mais ou menos aquela história do que é manchete e do que não é manchete. Se houvesse um posicionamento direto a respeito do que foi dito, e eu não sei se a referência do Rodrigo Pacheco foi aquilo que Bolsonaro conversou com embaixadores na outra semana, e que demorou para ter posicionamento e tal, se ele está falando de novo disso, não sei. Se é sobre o tal do código-fonte, que o Ministério da Defesa fez um pedido com característica urgentíssima ao TSE, mas manchete seria ele dizer: apoio tudo o que o presidente disse, ou acho que está tudo absolutamente errado. Isso seria um destaque com um pouquinho mais de importância. Dizer que tem que ter um clima de paz nas eleições, isso é o lugar absolutamente comum. Mas tocando no ponto do pedido do Ministério da Defesa sobre o código-fonte. Esse código não estava liberado fazia um tempo já? Pelo menos é o que o TSE diz, viu, Zaidan? Há muito tempo. Houve até a abertura de uma exceção, porque normalmente você tem 6 meses antes da eleição a possibilidade de analisar o código-fonte. E, no entanto, essa exceção foi aberta, até por toda a pressão que havia, né? E não só as Forças Armadas, mas Polícia Federal, OAB, universidades, Ministério Público, partidos políticos, todos eles têm esse direito. Foi tomada essa decisão e a sala para inspeção foi inaugurada no dia 4 de outubro do ano passado, ou seja, praticamente um ano antes da eleição. Normalmente são 6 meses. E um projeto piloto criado pelo TSE em fevereiro ofereceu acesso, fora das dependências da Corte, é importante notar, à Polícia Federal, à Universidade Federal de Pernambuco e à Unicamp. Aliás, esse pessoal acho que está disposto a falar a respeito, né? Os técnicos da Universidade Federal de Campinas, da Unicamp, da Estadual de Campinas, perdão, Unicamp, da Federal de Pernambuco, da Polícia Federal, se encontraram algo diferente e tal. E na segunda-feira veio esse pedido urgentíssimo. E as Forças Armadas então foram atendidas. 2 dias depois, está aí à disposição, desde 10 horas da manhã, seus técnicos. E é até bom lembrar, né? Muita gente às vezes fala das Forças Armadas nesse assunto como se lá não houvesse gente capacitada a lidar com esse tipo de coisa, a analisar, a avaliar, a apresentar sugestões. Isso é uma bobagem. Claro que há. Aliás, seria um absurdo nestes tempos se você tivesse Forças Armadas sem gente com capacidade desse tipo de tecnologia, com conhecimento profundo desse tipo de tecnologia. É inconcebível Forças Armadas no século XXI que não tenham equipes capacitadas. Não estou nem falando daquilo que China, Estados Unidos, Israel, Rússia têm, que são divisões cibernéticas, né? Estou falando apenas de conhecimento para avaliar se um sistema é bom, se não é bom, se funciona, se não funciona, se atende às exigências legais, inclusive. E o TSE diz que garantiu às entidades prazo estendido para que possam inspecionar os códigos-fonte dos programas de computador que são embarcados na urna eletrônica e que compõem o famoso sistema eletrônico de votação. E aí, Ronald, aquele negócio, né? É o pessoal certo que está analisando. Técnicos das Forças Armadas, da OAB, das universidades. É óbvio que a Universidade Federal de Pernambuco, a Unicamp, tem gente capacitada para isso. Polícia Federal também tem de ter, né? É inconcebível que a Polícia Federal não tenha gente com essa capacidade. Tem. Então o jogo tá perfeito. Tá aí, ó. Observem, analisem, fiscalizem. Partidos também. Agora não é o Valdemar Costa Neto, porque o PL, por exemplo, teve acesso. Não é o Valdemar Costa Neto. É gente do ramo.
é técnico. Que a discussão política, ela é antiga. O Brizola falava da necessidade de impressão do voto. Ele achava que tinha de ter e tal. E o PDT nunca jogou fora essa bandeira. Tanto que o Ciro Gomes, antes do Bolsonaro, o Ciro Gomes já defendia isso. Roberto Requião, que agora não está mais no MDB, né, foi para o PT, é candidato pelo PT. Roberto Requião gravou alguns, não foi um não, alguns vídeos defendendo que houvesse a impressão do voto, que obviamente não ficaria à disposição do eleitor, nem pode, seria ridículo, né? E finalmente uma lei foi aprovada e sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que haveria a impressão do voto. Só que estava previsto para 2014. Só que aí houve uma decisão do Supremo julgando inconstitucional essa mudança, julgando que isso representaria um retrocesso. Não é aquele troço que o Barroso falou, querem a volta da cédula. Isso é uma mentira. Ninguém defendeu a volta da cédula. Era a história do voto impresso. Simone Tebet disse que seria muito mais confiável agora que havia a possibilidade da impressão do voto e tal. E aí, finalmente, depois de muito uso demagogo desse troço, foi parar onde tem de parar, no Congresso. Congresso, vamos mudar, porque aí o Supremo teria de lidar com uma mudança na Constituição. E como o Supremo está lá não para fazer leis, mas para defender a Constituição, uma PEC aprovando o voto impresso teria de ser acatada pelo Supremo. Passaria a ser o que está no texto constitucional. Passaria a ser parte do texto constitucional. O Supremo teria de acatar. Só que não passou. Teve até mais votos pelo sim, ou seja, pela mudança, do que pelo não. Mas não houve voto suficiente. Pronto, o Congresso decidiu. E aí veio aquele papo de que foi o Barroso que foi lá. O Barroso foi convidado para ir lá. 3 convites oficiais. Então isso é cascata, isso é balela. Né? Não foi... E é o que a gente falou ontem, né, Ronald? Qualquer parlamentar que tenha votado porque se sentiu intimidado pelo Barroso, não pode ser parlamentar. Não. Né? Vai mexer com outra coisa. Agora... Não que eles não mexam com outra coisa. Né? Exato, exato. Agora, o Congresso decidiu, é o único lugar no Brasil onde pode haver mudança no texto constitucional. É no Congresso. E o Congresso não teve voto suficiente para mudança, acabou. Só que transformam isso, que é uma discussão técnica, no caso aqui é o funcionamento da urna, não é nem história de impressão do voto. Funcionamento da urna, o código-fonte, etc. É com gente que entende. A discussão política acabou. Pode até voltar um dia, mas ela chegou onde tinha de chegar no Congresso. O Congresso não aprovou, acabou o negócio. Mas é o tal cavalo de batalha de Araque. Porque eu já disse, o Bolsonaro não perde o sono porque o voto porque não há impressão do que a pessoa digitou. Ele não perde o sono por causa disso. Isso é apenas o uso de uma situação, de um questionamento que provavelmente será revigorado se ele não ganhar a eleição. Aí estará dado o motivo por esse troço, por esses anos e anos discutindo esse negócio como se fosse a solução da fome, da miséria, da pobreza, da desigualdade, né, do desemprego. E não é. A fidelidade à vontade do eleitor é essencial. Não há democracia se a vontade do eleitor não for exatamente representada no resultado da eleição. O resultado da eleição tem de trazer com exatidão, não é aproximado, não, com exatidão a vontade do eleitor. Isso, e se há alguma coisa que coloque em dúvida essa exatidão, vamos mudar, porque não pode haver dúvida. Mas, sinceramente, esse troço que todo mundo um dia abraçou, mas que não é nada essencial, primordial, sabe? Vai inclusive deixar também algumas das que já existem e outras novas vulnerabilidades. Mas transformaram isso num embate ideológico, né? Como se fosse a solução dos problemas do país. Né? Quando você falou do Valdemar Costa Neto e quem teve acesso, né? O cara, quando não é técnico, não deveria nem estar ali, né? Para ter acesso a nada, porque
vira aquele negócio, né, Zaidan? Aí o cara é questionado sobre o que viu. E aí ele responde mais ou menos assim: aquilo lá, hein, não sei não, hein? Sabe, aquele negócio que não leva a lugar nenhum, não tem conteúdo zero. Mas aí você pega esse pedaço e multiplica e leva adiante. E tem gente que acredita, falou, olha, o cara que apoia isso poderia ser de qualquer lado, tá? Achou que ali tem alguma coisa errada. Ele não tem nenhuma condição de dizer se tem alguma coisa errada. Mas isso é levado adiante e se cria-se, né, a palavra da moda há bastante tempo, aliás, que é a guerra de narrativas. Claro, mas o objetivo é esse, né? O objetivo é esse. Agora, seria interessante o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Estadual de Campinas, né? Diz o que achou, né? Diz o que achou. Agora o pessoal das Forças Armadas, Polícia Federal. Fala, olha, encontramos tal e tal coisa, funciona perfeitamente, tá tudo bem, pronto. É interessante ouvir quem conhece do riscado. Não o Valdemar, né? Não, o Valdemar. Que não é o irmão do Oswaldinho, né? Só pra deixar claro que esse é outro. Lembra daquela reação do torcedor? Valdemar, não vamos falar aqui porque não pode.